Oi, gente, bom dia. Como sempre, eu tenho passado aqui para fazer um resumão dos atendimentos da semana. E essa semana a gente falou muito sobre o compromisso com a gente no processo evolutivo, no processo de cuidado emocional e num olhar muito cauteloso para os limites que a gente coloca na nossa vida. Às vezes a gente está vivendo uma vida que não é nossa e aí não é tão fácil de entender isso, né? Porque a gente fala, poxa, eu tô aqui, fiz as minhas escolhas, tenho isso, conquistei aquilo eu não consegui, aquilo ali eu não consigo de jeito nenhum. A gente vê muitas queixas em relação ao par afetivo amoroso, romântico, né? Então a primeira coisa que eu queria falar é, quando eu me coloco no centro da minha vida, eu consigo servir iguais às partes. O que isso quer dizer? Isso é uma frase filosófica, né? A filosofia usa muito essa frase. Que eu consigo ser meu ponto de atenção principal quando eu tô nesse lugar de prioridade, né? Que é aquela história, né? Se eu tô num avião, o avião vai cair, eu tô com as pessoas que eu amo do meu lado, se eu colocar a máscara primeiro neles, eu não consigo ajudá-los, né? Se eu coloco em mim, eu consigo salvar todo mundo de repente. Então, estar no centro da vida é entender quais são as minhas necessidades, né? E às vezes a gente tem comportamentos que a gente adquire ao longo da vida por questão do núcleo familiar, de como a gente foi, aquele ambiente que a gente cresceu, como a gente foi conduzido, que às vezes dita comportamentos que são repetitivos. Então, por exemplo, se eu fui uma criança que não aprendi sobre limites, que não aprendi a ser escolhida, que não aprendi a ser acolhida, eu tenho uma tendência na fase adulta a escolher amigos que não vão fazer dessa maneira, que vão fazer da mesma maneira comigo. Então, assim, sabe aqueles amigos que você convida para fazer as coisas e eles só fazem as coisas quando eles querem? Eles não estão disponíveis emocionalmente para quando você precisa de acolhimento ou que você está precisando de um afeto, né? Então, esse perfil, ele vai fazer parte da sua vida. Só que o que acontece? Isso não é sobre a pessoa. A gente não está aqui julgando o comportamento da pessoa, nem dizendo que a pessoa é boa ou má. Não é sobre isso. É sobre como você se comporta estando na presença de pessoas que não estão disponíveis emocionalmente para você. Por quê? Porque vai ficar reforçando essas feridas de rejeição e abandono. Então você faz um convite, a pessoa nunca pode. Você pede um favor, a pessoa nunca pode. E quando a pessoa pede, você sempre está disponível. Quando a pessoa convida, você sempre está disponível. Então o que você está dizendo para sua vida? Que é isso, eu fico com o resto do resto, eu só faço o que as pessoas querem e eu não tenho poder de escolha e autonomia. Quando você percebe que isso está acontecendo, qual é o primeiro passo? É dizer não. O não, ele sustenta boas escolhas. E não é assim um não de, mas aqui eu poderia ajudar a pessoa. Você poderia, mas você pode falar não para poder entender como é o seu funcionamento. Então, assim, o que eu sinto quando eu falo não? E por que eu falo sim? Porque eu quero ser amada, ser vista, ser escolhida, né? Entende? Então, assim, a gente começa a recrutar um pouco desses mecanismos que vão dar um certo tom e um certo contorno diferente para nossa vida. Porque senão eu fico aceitando o que as pessoas me dão. Que bom, isso aqui tá me dando um pouquinho de atenção. Aí eu vou ali, eu tenho um pouquinho de atenção, aqui também eu tenho. E aí eu não vivo as relações que vão intuitivamente me fazer melhor, né? E é muito legal a gente prestar atenção, porque nós espiritualistas, né, a gente que acredita em energia, que acredita em destino, que acredita nesse movimento de universo e sincronicidades, às vezes a gente cai numa armadilha que é o quê? Pensar que, se a pessoa apareceu na minha vida, tem um aprendizado. Tem verdade nisso, né? A gente não encontra as pessoas à toa. As pessoas estão despertando coisas em nós, estão espelhando, estão mostrando pra gente lados sombras que a gente não enxerga. Tudo isso é verdade. Só que se eu vou passivo para essas relações, colocando essa máxima de tudo é destino, vou aceitar e tal, entende que eu não estou usando o meu livre-arbítrio, que é tão precioso? O livre-arbítrio é esse ponto de atenção, é esse lugar de estar no centro da vida, né? Quando a gente pensa, beleza, eu tenho livre-arbítrio, mas eu estou sendo estimulado pelo meio, eu estou sendo o tempo todo bombardeado de informação, eu tenho que ter um ponto de consciência que vai fazer escolhas melhores para mim. Porque senão eu vou ficar atraindo e aceitando e não colhendo as experiências que a sincronicidade traz para nós, que o universo traz para nós, que o destino traz para nós, entende? Eu preciso ser ativo na minha vida, eu preciso ter poder de decisão na minha vida,
Eu preciso fazer um faxinão, falar, você fica, você não. Você vai sentar lá no final da plateia, você senta aqui na frente, você senta aqui no meio da plateia da minha vida. A gente tem que colocar essa ordem. Porque senão entra a gente na nossa vida e senta no colo do motorista, sabe, né? Nem na janelinha. E a gente vai arrastando essa galera com a gente. E essa galera vai sufocando a gente perde o poder de decisão. Oi, Luísa, bem-vinda. Eu tô falando aqui sobre processos terapêuticos e a importância da gente se colocar no centro da vida. Então, assim, estar no centro da nossa vida é esse lugar atento de eu faço escolhas que são boas pra mim. No começo pode parecer egoísmo, no começo a gente sente, se a gente tem o hábito, né, de ser servidor, de ser acolhedor, de ser o salvador das pessoas, a gente vai se sentir um pouco egoísta. Mas sustenta um pouco desse egoísmo, não é pra sempre. É mais pra você entender como você pode fazer escolhas diferentes. Como que é pra você a pessoa vir te pedir uma coisa e você ter que largar tudo que você tá fazendo pra ajudar essa pessoa e você dizer não. Não, agora não posso. Né? Claro que a gente tá falando de emergência, de questão de saúde, nada disso. Mas de um movimento de vida. Né? Então aqui eu posso fazer por você, aqui eu não posso. Né? Vai experimentando. Porque senão a gente vai vivendo no automático, dizendo sim pra tudo e não pra nós. Toda vez que eu falo não, falo sim querendo dizer não, eu tô dizendo não pra mim. Toda vez que eu falo sim querendo dizer não, eu estou dizendo não pra mim. Então, assim, quais sims eu tô precisando trazer pra minha vida? O que eu tô precisando escolher? Quais são as melhores escolhas pra mim no momento? Entende que se a gente entra numa de ficar refém dessas relações, a gente não tem energia pra fazer uma dieta, a gente não tem energia pra escolher melhores alimentos, a gente não tem energia pra fazer atividade física. A pessoa drena a gente e a gente não percebe. Outro ponto que eu queria trazer. Eu vi uma frase essa semana que falava de autoaceitação, de autovalorização, né? E aí eu fui esmiuçando isso, né? Que eu tô num processo de entender esse lado meu autocrítico também, porque eu sou muito crítica comigo mesma, independente do que eu faça, eu venho e me chibato muito. Eu caí, né, nos estudos, nas minhas anotações, numa outra frase que falava assim, né? Vou resumir aqui porque é extensa, mas assim, eu não quero ler, não gosto de ficar lendo as coisas, eu gosto de trazer espontâneo o que eu assimilei de conhecimento também, que eu acho que flui melhor para quem tá assistindo. Mas eu falava algo assim, que a energia que eu gasto para me autocriticar, ela é drenada na autocrítica e não sobra energia vital para que eu possa me reconstruir, para que eu possa me aceitar e para que eu possa me ver em totalidade. Tampouco sobra energia para eu realizar as coisas que eu quero e mereço. A autocrítica é uma energia psíquica que vai inundando a gente de criticidade, de bater, ela fica batendo na gente e eu fico achando que eu sou péssima, o cocô do cavalo do bandido, que nem a gente fala. Então, assim, como que eu começo a mudar? Né? Então, primeiro, colocando-me no centro da minha própria vida, que é o que eu tô aqui para fazer. Segundo, percebi crítica. Tá, quem é esse crítico interno que tá me batendo? Que voz é essa? Tem um exercício muito bom, a gente acaba fazendo no grupo de práticas, quem quiser experimentar me chama para ter essa oportunidade, que a gente coloca o crítico interno na nossa frente e dá uma forma para ele, dá um nome para ele, entende que tamanho ele é, entende também em alguns processos desse trabalho se é uma voz de pai ou uma voz de mãe que tá ali. Porque às vezes a gente foi tão criticado pelos nossos genitores, pelos nossos cuidadores, que a gente carrega essa crítica na nossa vida. Então a gente vai fazer alguma coisa, se a gente foi muito xingado, humilhado, essa voz ela se repete. Então não importa o que eu faça, é uma porcaria. Cara, viver dentro dessa mente é uma tortura e vai privar a gente de viver muita coisa especial. Se eu acho que eu sou uma porcaria, quando eu for me relacionar, eu vou me relacionar com uma porcaria. Ou com alguém que me trate como se eu fosse uma porcaria. Entende? Se eu descubro essa voz, quem é essa voz que tá me batendo desde a infância, desde a adolescência, e coloco ela no lugar dela e crio um laço de amizade com essa voz, porque ela não vai desaparecer, ela vai mudar o tom comigo. Ela começa a dizer, não, Vanessa, peraí. Isso aqui que você fez não foi legal, isso aqui que você faz não é legal, mas olha aqui o que você faz que é legal. Olha o seu empenho, olha a sua dedicação, olha como você estuda, olha como você trabalha, como... entendeu?
a gente começa a trazer essa criticidade para um lugar de feedback positivo. Olha como você pode melhorar nesse ponto, olha como você é bela nesse ponto, olha como você é uma boa amiga, uma boa parceira, uma boa filha, uma boa tia, uma boa irmã. E a gente vai renovando esses papéis, né? Porque às vezes assim, a pessoa não é uma boa, sei lá, filha. Mas tá bom, ela não quer mais ocupar esse papel de filha nesse lugar que ela cresceu sendo ali martirizada, desconsiderada, criticada. Às vezes ela quer ser uma filha de outro lugar, entende? E aí a gente tem a chance também de reconfigurar esses papéis. Eu estando no centro da minha vida, eu consigo reconfigurar esses papéis. Eu consigo colocar esses papéis num lugar de fluidez, num lugar de, cara, eu não vou ser... Por exemplo, pessoas que são mães, eu não sou mãe, sou mãe de pet, só. Só não, né? É bastante coisa também, porque eles também dão um tom das nossas decisões, né? Fazendo um parênteses, eu tenho um gato de 19 anos e um gato de 11. Muitas decisões que eu tomo na minha vida são pautadas na existência deles, né? Então é uma grande coisa ser mãe de pet. É um amor muito parecido, eu acredito, com o amor de mãe humano, de humanos. Então vamos lá, a pessoa que tem filhos humanos, né? Ela vai lá, se dedica aos filhos e tal, é uma boa mãe e tal. Cara, ela não é mãe daqueles filhos para sempre, porque a relação vai mudar. Então na fase adulta, tem mães que ainda querem ocupar aquele lugar de cuidado que o filho já precisa ocupar por si só. O filho tem que oferecer o cuidado por si só dentro desse contexto. Mas a mãe, ela ocupa tanta energia psíquica daquele filho que ele não consegue se desenvolver. Tem um livro da Anna Sui que chama A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. Tem uma frase do livro que me marcou muito que fala assim: tem pessoas que ocupam um espaço psíquico muito grande em nós. E às vezes é essa mãe crítica, essa mãe que não quer dar espaço para o filho crescer. Então ela fica ali ocupando aquele espaço mental daquele filho. O filho não se desenvolve, o filho não casa, o filho não faz nada da vida dele porque ele tá ali refém daquela mãe, né? Isso psicologicamente, gente, não é uma coisa consciente. Consciente, a mãe tá ali falando: filho, voa, vai viver sua vida, vai ser feliz, casa, sai de casa, pelo amor de Deus. Mas inconscientemente essa mãe tá ali com esses emaranhados, esses fios invisíveis, segurando esse indivíduo, esse cidadão. Ou essa cidadã, né? Então entender que a nossa psique, o nosso inconsciente está dando o tom da nossa vida. E se a gente não se trabalhar, seja em terapia, seja na espiritualidade, seja em boas relações, a gente vai permanecer em lugares muito medíocres. E muitos de nós, às vezes, não vai realizar os sonhos que viemos aqui para realizar, porque a gente está nesse lugar de falta de amor próprio, de falta de decisão, de falta de escolha de nós, né? E o terceiro ponto que eu queria trazer hoje é, gente, para de patologizar a vida. Levando em consideração de que é super importante, se você está com sintomas psicológicos, psiquiátricos, visitar um profissional, marcar uma consulta, ser avaliado. Se você tem lá suas dúvidas sobre patologias, você quer entender isso para o seu bem-estar, para justificar muito das ações que você teve na infância, na adolescência, faça sua avaliação neuropsicológica, tudo bem. Mas não fica usando uma patologia para justificar outras coisas ou para ser muleta. Por quê? Muitas pessoas que têm TDAH, por exemplo, autismo e algumas questões psíquicas, psicológicas, são pessoas altamente psíquicas. Altamente psíquicas. Tem pessoas que têm altas habilidades, tem pessoas que são gênios, tem pessoas que têm QI elevado, né? E vão ter comportamentos muito ruins para a sociedade. Porque não foram adaptadas ao ambiente, não tiveram instrução. Não tinha como, gente. 100 anos de estudos de neuro aprofundados. Olha quanta coisa a gente vem saber hoje. Né? O pessoal fica falando, hoje se fala de narcisismo, se fala disso, daquilo, que antes não falava. Antes a gente não sabia. A gente não sabia de muita coisa. A gente sabe pouco de nós. Eu falo que a gente é um computador cheio de função e a gente não sabe usar um terço. Não sabe, né? Tudo bem. Mas agora tenha responsabilidade sobre você mesmo. Procure profissionais então competentes. Não fique recebendo diagnóstico de internet. Todo mundo, eu garanto que assim, 98% das pessoas, se ouvirem uma descrição do que é um TDAH, vai se identificar. Porque no momento de hoje, está todo mundo muito acelerado, com pensamento muito acelerado, com muita informação muito acelerada. E o que é o TDAH? Uma pessoa que pensa muito em muita coisa ao mesmo tempo, muito rápido, muito tudo. É uma intensidade de funcionamento cerebral. Será que de repente não vai ser assim que os cérebros vão se comportar daqui para frente e isso não vai ser chamado de patologia ou de um transtorno? Às vezes.
né? Quando a gente descobre que os narcisistas têm um comportamento padronizado, e isso é reconhecido como um transtorno, assim como dependência emocional, a gente entende comportamento humano, né? Que certos indivíduos têm lá a sua massa cinzenta diferenciada, o seu córtex pré-frontal diferenciado, tem a parte insular, né, do narcisista, que não recebe muito estímulo, né? Essa coisa da empatia deles não é reforçada. Eles sabem que estão fazendo mal para a pessoa, mas eles não sentem o como a gente sente, quem tem a parte empática desenvolvida. Pronto, né? Tem gente que fica muito estressado e não consegue sentir nada, não consegue sentir o outro. E aí vem uma culpa. Cara, eu não consegui ser empática nessa situação, a pessoa estava precisando de mim. Mas às vezes o contexto familiar daquela pessoa é esse. Oi, Lúcia, parabéns. Esse é aniversário hoje, não é? Eu falei com a Renata ontem, ela falou que você e o seu neto fazem aniversário no mesmo dia. Eu acho que é hoje, não é não? Ou eu tô confundindo o dia? Se for hoje, parabéns pra você, viu? Então, assim, voltando aqui, quando a gente entende o nosso funcionamento cerebral, quando a gente entende a forma com que a gente pode conduzir as coisas, vai ficando mais saudável a nossa relação com a gente mesmo. E aí a gente não fica se achando patológico nas nossas atitudes, a gente não fica achando que a gente tem uma doença, um transtorno que não pode ser visto, né? E no exemplo que eu tava, pode ser cuidado, quer dizer, e no exemplo que eu tava dando, eu tô falando um pouquinho aqui de saúde mental, né? Eu fiz uma formação recente em neuropsicologia, então eu tô muito interessada no comportamento humano, e aí tô trazendo aqui alguns pontos de vista. Pode contribuir aqui, Lúcia, no que você sentir. Então, assim, às vezes eu tava falando de um indivíduo que tá estressado, e aí alguém precisa da ajuda dele, e ele não consegue ajudar aquela pessoa em tempo real. E aí fica se martirizando, se sentindo culpado. Poxa, eu não consegui. E às vezes esse mesmo indivíduo cresceu num clã, num núcleo muito criterioso em punição, um clã muito violento, né? E aí aquela pessoa entende que quando ela tá estressada, ela não pode demonstrar esse estresse. Então essa pessoa vem se acometendo de estresse, ela vem se fechando no estresse, e aí ela gasta muita energia com isso. E aí quando chega alguém que precisa de uma ajuda, ela não tem saúde psíquica, energia vital para ajudar aquela pessoa, né? E aí a sociedade pode falar, é uma pessoa maldosa, é uma pessoa que não tem empatia. E às vezes você não teve empatia naquele momento, você não conseguiu ser legal naquele momento. Então isso não pode virar um problema, isso não pode virar a sua característica principal, porque se a gente for acreditar que nas vezes que a gente falha, nas vezes que a gente fala não, eu posso ser super empática e falar não. Eu descobri isso recente, porque toda vez que eu falava não, em momentos que eu poderia ajudar, porque eu estava muito estressada, estava dando conta da minha vida, eu ficava me sentindo mal por tempos e tempos, entende? Então, gente, é isso. Eu queria bater esse papo com vocês hoje, falando desses 3 pontos, para vocês focarem, entenderem, se desenvolverem. É uma conversa, assim, de um lugar muito pessoal, de um lugar profissional também, porque é o que eu assisto atendendo essas pessoas. Essa semana eu atendi bastante, então a gente vê que é isso, né? A gente só muda de endereço, mas que os nossos conflitos são muito pessoais. Então a ideia desses vídeos, a ideia dessas lives, a ideia de abrir esse bate-papo aqui com o público, é a gente poder somar e entender melhor sobre o nosso comportamento humano, psíquico, emocional, espiritual, entendendo que a gente é tudo isso junto, né? E eu desejo sempre, quando eu espalho esses conhecimentos, que todos nós tenhamos uma vida feliz. A gente está aqui para poder desfrutar, para poder mudar o jeito de funcionar, para poder ficar bem, para poder interagir, para poder sermos melhores, né? Desenvolver mais virtudes, sermos pessoas do bem, né? Então vamos junto. A gente consegue, até quando a gente for mal, a gente tem um lado bom. E que a gente não deixe isso virar uma verdade. Tá bom? Tô aqui pra vocês, escrevam pra mim. Eu leio os comentários, respondo pra gente avançar, né? Eu tô postando esses vídeos em várias plataformas. Então o pessoal vai comentando e eu vou trazendo aqui algumas coisas pra poder a gente se encontrar melhor nesse campo do conhecimento, nesse campo da aceitação de nós, com menos autocrítica, com mais autovalorização, com mais nutrição mental, com mais medicina natural,
pra gente se tornar cada vez menos refém dessa indústria farmacêutica, dessa indústria patológica que fala que a gente tá adoecendo, a gente não tá, não. A gente tá descobrindo potencialidades, descobrindo coisas muito melhores, certo? Então é isso, gente. Eu espero que tenha somado aí no final de semana de vocês. Um grande beijo, a gente se vê logo mais.